Nossa live de sexta-feira está de volta, apesar de que eu acho que eu fiz a semana passada, meu Deus, parece que faz tanto tempo, mas faz só uma semana. Eu sou Paula Cassanho Vaz, psicóloga, consteladora familiar. A minha missão é compartilhar cada vez mais essa consciência sistêmica, essa quantidade de recursos que pode ajudar você a ter uma vida mais leve, uma vida mais próspera, uma vida mais abundante, mas acima de tudo, a vida que você nasceu para ter, a vida que você merece. E o nosso tema de hoje, nada mais, nada menos, é do que como a constelação familiar pode te ajudar a enriquecer. Eu vou fazer o envio da live para que mais pessoas saibam que eu estou ao vivo. Convido você a fazer isso também rapidamente aqui comigo para a gente começar os trabalhos. E eu já preparei para a gente iniciar um exercício. A gente vai iniciar aqui com um exercício, antes mesmo de eu te falar alguns aspectos do porquê, né? Do que está por trás, muitas vezes da gente travar financeiramente falando, da gente não evoluir, da gente ter tetos financeiros e como que a constelação familiar entra nisso. Muitas pessoas nem imaginam que a constelação familiar como uma filosofia, como uma base de pensamento, de relacionamento com a vida, como isso pode nos trazer muito mais prosperidade em todos os sentidos, um usufruir da vida e o que mais é possível, tá? Então eu tô mandando aqui para algumas pessoas para que seja notificado, como eu falei, mas vamos iniciar logo aqui o nosso trabalho de hoje. Envia para algumas pessoas também, tá? Acho que é bacana noticiar aí que nós estamos ao vivo, que algumas pessoas podem se beneficiar desse trabalho também, tá bom? Deixa eu mandar mais alguns aqui, dá vontade de mandar para todo mundo. Ah, meu Deus, mas vamos lá. Foi suficiente por enquanto, tá? Então, quero te convidar inicialmente, quem tá comigo aqui e vai ficar comigo até o fim, lembrando que essa live ela vai ficar gravada, tá? Mas se você tá chegando agora e percebe conexão aqui com o tema, percebe conexão com o movimento que nós vamos trabalhar, já pega papel e caneta, pega sua garrafinha de água, tá? Porque como eu falei, nós já vamos iniciar com o exercício. Vamos lá. Muitas vezes quando eu tô no consultório, que eu tô trabalhando com os meus clientes individualmente, seja em mentorias ou em apenas uma sessão, o que a gente percebe? Existem alguns mitos, algumas crenças, algumas questões que as pessoas trazem sobre dinheiro, que quando a gente vai conversar, é óbvio que a gente vê que não é sobre dinheiro, sobre o dinheiro em si, sobre a nota dinheiro, sobre o valor do dinheiro. Quando uma pessoa, por exemplo, diz, Paula, isso está caro, Paula, eu não tenho condição financeira, assim como tempo, o dinheiro, ele é apenas a pontinha do iceberg. Não existe falta de dinheiro, não existe falta de tempo. Existe sim emaranhamentos, existem questões internas profundas que estão ligadas às memórias celulares, às coisas que a gente herdou da nossa família de origem, estão ligadas aos traumas que a gente teve na nossa vida, principalmente na nossa primeira infância, estão ligadas, até deixei uma colinha aqui, ao movimento do inconsciente coletivo, do campo, que depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão do campo, que são as informações que estão aqui durante milênios, de várias e várias gerações que, conforme elas pensavam e se relacionavam com dinheiro, aquilo chegava para as próximas gerações. Então existem essas informações. Existe o piloto automático, que é o nosso mecanismo de simplesmente copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar aquilo que já está programado. Existe o que eu chamo de pedagogia sistêmica, que também é uma programação de memória celular das coisas que a gente tem na nossa família de origem. Portanto, existem várias coisas que estão por trás do nosso relacionamento com o dinheiro. Então, quando você diz que está sem dinheiro, ou que algo não dá para você, e etc., quando você diz que está com dívidas, está com problemas financeiros, que você abriu um negócio, teu negócio não está prosperando e tudo mais, primeira coisa que eu já pergunto aqui, verdade, isso é seu? Verdade, isso é uma questão tua? Verdade, esse é o verdadeiro problema? Porque a maioria das vezes, e isso é uma coisa que eu trato em consultório mais do que você possa imaginar, a maioria das vezes não está ligado a algo daquela pessoa. Fisicamente falando, do comportamento dela, das coisas que ela sabe ou não sabe fazer. A maioria das vezes tem a ver com esse conjunto de informações que vem lá de trás e que estão reverberando, estão atuando
na vida dessa pessoa. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Inclusive, eu gosto muito de sempre ressaltar o seguinte: Paula, como que eu sei que eu tenho um problema sistêmico? Como que eu sei que a minha questão, ela é uma questão para ir para constelação, por exemplo? Quando você já sabe o que fazer. Você já tem a informação cognitiva, comportamental. Você já sabe quais são o projeto, os passos, as ações que você deve fazer para mudar, para fazer essa virada de chave acontecer na sua vida, naquela situação, mas você não consegue, você não dá conta. Parece que tem algo maior que você, que impede, que empaca e que você não consegue se movimentar. Então, esse é um aspecto bem importante aqui que eu queria trazer no começo também, tá bom? Então, agora, deixa eu só pensar aqui, porque eu tô percebendo se nós vamos fazer esse exercício de pé ou se nós vamos fazer com os bonequinhos. Talvez você não possa estar de pé aí, então eu vou fazer com os bonequinhos que você vai conseguir olhar. Oi, Lili, que delícia que você chegou. Ok, eu vou mostrar os bonequinhos aqui, as pecinhas. Deixa eu só tomar nota aqui do que vai ser cada coisa. Ótimo, já tomei nota disso, então agora vou tomar nota do bonequinho. Ok, vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, vocês conseguem enxergar aqui as pecinhas? Dá pra enxergar bem? Vou tirar um pouquinho os... Vou tirar um pouquinho os comentários só pra gente conseguir enxergar bem aqui, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, eu quero que você sinta, isso aqui é um exercício para você fazer junto comigo, tá? Eu quero saber para onde você olha. Então, você vai perceber o seguinte, primeiro você vai perceber o cubinho. Qual cubinho te chama mais atenção aqui? O cubinho que eu vou chamar de cubinho cinza ou o cubinho bege? Quando você olha para os dois cubinhos, percebe em você qual dos dois cubinhos te chama mais atenção. Tome nota aí no seu papel ou daqui a pouco você escreve aqui nos comentários, tá? Agora olhe para o bonequinho, para os bonequinhos. Qual dos dois bonequinhos te chama mais atenção? Qual parece representar você aqui nesse exercício? Então, você vai olhar os bonequinhos e falar, nossa, Paula, o rosinha ali tá parecendo mais eu. Tem uma impressão de que ele parece mais eu. Nossa, Paula, parece que o bonequinho cinza parece mais eu. Qual dos dois bonequinhos parece mais você? Toma nota aí. Tá? Agora, você vai respirar e você vai pedir pro teu corpo confirmar pra você. Então, você vai falar assim, corpinho, verdade. Qual é a dinâmica que me representa? Ou seja... Qual é a duplinha de cubinho com bonequinho, cubinho com bonequinho que te representa nesse momento? Nós estamos falando de relacionamento com dinheiro aqui. Nós estamos falando sobre prosperidade financeira e como a constelação pode te ajudar a enriquecer. E hoje eu vou te explicar, você vai entender o que está por trás das travas do teu enriquecimento e como a constelação pode te ajudar, tá? Então, a gente está começando com esse exercício. Então, esse cubinho e esse bonequinho representam uma dinâmica. Esse cubinho e esse bonequinho representam outra dinâmica. Qual é a dinâmica que te representa? Percebeu aí? Acho que já foi suficiente para vocês perceberem, né? Deixa eu, então, voltar para cá. Opa. Bia, eu vou soltar os comentários aqui. Se estiver muito ruim, você me fala. Gratidão, Lili, por me elogiar. Eu coloquei um brinco especial. Primeira vez que eu estou usando esse meu brinco aqui, esse brinco aqui eu falo que ele é a cara da riqueza. Me preparei aqui, passei um perfume que eu gosto muito, que ancora
também a prosperidade para mim, e esses são detalhes que fazem toda a diferença no nosso dia a dia, né? Inclusive ontem eu estava falando com o pessoal da turma do Despertamente do Sucesso, que a forma como a gente acorda, a forma como a gente determina o nosso dia, as primeiras coisas que a gente faz de manhã, elas são as que vão determinar todo o resto do nosso dia. Claro que é importante que a gente continue praticando no decorrer do dia as ferramentas, porque senão a gente fica vago, né? Fica lá 15, 20 minutos de manhã praticando alguma ferramenta de consciência, de mudança de mentalidade, mas aí passa o resto do dia reclamando, não adianta nada, né? Mas são detalhes, assim, né? Hoje, quando eu tava, na verdade, desde ontem à noite, quando eu tava tomando nota de algumas coisas importantes, quando eu tava ancorando os livros, me preparando para vir aqui, para trabalhar com vocês, eu já estava pensando em como eu poderia me movimentar e a gente se conectar da forma mais especial possível, tá? Então, isso é muito importante. O que representa os bonequinhos? Tem pessoa ansiosa aqui, diz a Bia. Então tá. Ai, Bia, entendi. Então vamos lá, gente. Voltando para o exercício, tá? Nós fizemos o exercício de ver os cubinhos, os bonequinhos e as duas dinâmicas. Qual das duas dinâmicas representa você? Escreve aí para mim. Qual das duas dinâmicas você percebeu que representa você nesse momento? Quem fez o exercício, escreve aí. Quem chegou agora, dá uma olhadinha aqui e veja também. Fala, nossa, Paula, é o bonequinho que tá junto com o cubinho escuro que me representa. Ou é o bonequinho que tá com o cubinho claro que me representa. Qual dos dois te representa? Quero que vocês escrevam aí para eu poder saber. Para daí eu poder revelar para vocês, tá? Rosa e azul, ou eu vou falar o bonequinho com o cubinho escuro, tá? A Cris, tá? Vamos lá, tô aguardando. Conta aí pra mim, qual bonequinho, qual dinâmica aqui, qual duplinha te representa? Bonequinho com cubo branco, tá? Com cubo escuro, ok? Gente, esse exercício aqui, cubo escuro, Warmer, legal? Esse exercício aqui, ele não é definitivo, ele é uma observação, ele é um diagnóstico do seu momento atual, tá? Cubo branco, tá? Depois, obviamente, conforme você vai se trabalhando, você vai se movimentando. Paula, e se eu estiver olhando para a prosperidade? Isso provavelmente já é um movimento que você está fazendo, né? Mesmo assim, é sempre importante, eu sempre digo que a gente precisa sempre dar continuidade ao nosso desenvolvimento, porque nós somos muito mais ligados e emaranhados do que a gente imagina, tá? Ok. Então, pode revelar já? Deixa eu ver, mais uma resposta aí para eu poder revelar. Paula dramática logo de manhã na sexta-feira, né? Então vamos revelar, rufem os tambores. O cubo preto, junto com esse bonequinho, representa você olhando para a prosperidade. Consequentemente, o cubo claro, com esse bonequinho, representa você olhando para a escassez, para a pobreza. Não existe ficar feliz ou triste com esse resultado, tá? Toda vez que a gente entra num julgamento, se você ficar super feliz com, oh meu Deus, nossa, que legal, estou olhando para a prosperidade. Claro que você vai ficar feliz se você está olhando para a prosperidade, até porque as pessoas que colocaram que estão olhando para a prosperidade provavelmente estão fazendo muitos trabalhos para poder olhar para a prosperidade. Mas isso não significa que você está sempre olhando para a prosperidade, entende? Por isso... A Bia botou um palhacinho. Isso não significa que você está sempre olhando para a prosperidade. Isso significa que nesse momento você está olhando para a prosperidade. Da mesma forma que isso não significa que você está olhando para a pobreza e para a escassez. Isso significa que nesse momento você está olhando para a pobreza e para a escassez. Por que é importante você saber disso? Porque senão você pode colocar isso como um status definitivo. É igual você falar assim, por exemplo, Paula, eu sou depressiva. Ou eu tenho depressão, eu estou com depressão. Percebe que diferente que é isso? Gente, nós sempre vamos ter movimentos de escassez, assim como nós sempre vamos ter movimentos de prosperidade. Nós nascemos prósperos, nós nascemos abundantes, nós nascemos para prosperar, nós nascemos para ir para frente, nós nascemos para impulsionar, para fluir, para fazer a diferença, para sermos nós mesmos. Nós nascemos inclusive com todos os recursos que nós precisamos na vida, nós nascemos para poder ser quem a gente quiser e fazer o que a gente quiser na nossa vida. Isso é um fato. Porém, por que a gente se distrai disso? Por que a gente se desfoca disso? É isso que eu vou
explicar aqui para vocês, mas por que eu quis fazer questão de lembrar vocês que isso aqui não é um diagnóstico definitivo, tanto para quem olhou para a escassez como para quem olhou para a prosperidade. Até cuidado para você assim, já olhei para a prosperidade, então tá tudo certo. Não. Continuidade, melhoria contínua, todo dia. Por que eu falo Feliz Natal todo dia para as pessoas? Tem gente que fala assim, Paula, você chega e já fala Feliz Natal. Por que eu falo Feliz Natal? Porque eu acredito em novo nascimento. Eu acredito que todo dia a gente nasce de novo. Eu acredito que à noite a gente morre, de manhã a gente nasce. E a gente nasce para uma nova vida, a gente nasce para todas as possibilidades, a gente nasce para uma folha em branco. E todas as vezes que eu não percebo a riqueza do meu ser, a infinitude do meu ser, eu fico emaranhado com questões do passado. Então, coisas que vão destruir a sua prosperidade. Toma nota aí. Coisas que vão destruir a sua prosperidade. Apego ao passado. Questões não resolvidas da sua infância. Questões não resolvidas da sua relação com seu pai e com a sua mãe. E o movimento de crenças limitantes que fazem você acreditar que você não pode algo. Crenças limitantes que vão fazer você achar que você tem limites, que você tem tetos. Inclusive, eu posso te dizer que coisas que vão limitar a sua prosperidade financeira, tá? A educação financeira tradicional, se você não estiver no movimento de consciência, de autoconhecimento sistêmico, se você não se liberar de coisas aqui que só a constelação pode fazer para você, vamos dizer assim, tá? Só o desenvolvimento sistêmico, porque não é uma constelação, é o desenvolvimento sistêmico, a educação sistêmica, por isso que eu trago lives aqui, tem tantos materiais, tantos cursos, etc. Eu trago livros, exemplo de livros, etc. para vocês, por quê? Para que vocês possam se desenvolver, porque não adianta, tanto é que se você não conhece a minha história, eu em 2013, tá fazendo 10 anos, a época que eu me endividei assim grandiosamente, para a quantidade de dinheiro que eu fazia naquela época foi uma dívida muito bizarra, foi uma dívida que na minha cabeça era impagável, inclusive, né? E eu me endividei quando eu era planejadora financeira, educadora financeira. Eu trabalhava com educação financeira, eu trabalhava com planejamento financeiro e eu me endividei. E foi o motivo pelo qual eu acabei chegando na constelação familiar depois. Por quê? Porque eu falei assim, pra lá, eu era psicóloga já, eu já era coach, ou seja, eu já entendia de mentalidade, eu já estudava educação financeira e eu era profissionalmente planejadora financeira, o que significa que eu ajudava as pessoas a organizar o dinheiro delas para o futuro delas e etc. Já tinha empresa e tudo mais. Olha que louco isso. Mesmo assim foi quando eu me endividei. Aí qual foi a pergunta que eu fiz, que é a pergunta que eu acredito que você tem que fazer aqui pra você sempre, tá? O que tá por trás disso de verdade? Qual é a raiz dessa questão? Porque veja, mais uma vez eu vou falar pra você, não é sobre tempo, não é sobre dinheiro, não é sobre seu trabalho atual, não é sobre seu marido, sobre teu namorado, sua marida, sua esposa, tua namorada, não é sobre seus filhos, não é sobre o tipo de trabalho que você tem, não é sobre isso. O que impede a gente de ser quem a gente nasceu para ser, o que impede a gente de alavancar os nossos resultados financeiros, de impulsionar a nossa vida financeira, de fazer dinheiro como gente grande, multiplicar o dinheiro, são outras questões que estão abaixo da superfície. Então tome nota aí para você saber quais são as verdadeiras causas das questões financeiras, tá? A Angélica falou, faz sentido, porque quando você pediu para observar só os cubos, eu me liguei no claro. Aí você falou para observar a dupla, foi o cubo escuro. Olha que legal! Que bacana! Legal essa observação. De qualquer forma, gente, se a gente fizer esse exercício mais tarde com outras peças, é possível que você esteja olhando para outra coisa. Porque depende do nosso estado, da nossa presença, depende dos movimentos que estão acontecendo com a gente. Por isso que eu, Paula, tá, gente? Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não sei quem aqui que tá assistindo já conhece de constelação familiar. Inclusive, eu comecei uma série, depois vocês podem olhar no meu Instagram, também estamos colocando lá no meu YouTube. Eu comecei uma série falando várias coisas básicas sobre a constelação familiar. O que é constelação familiar, o que são as leis da vida, segundo Bert Hellinger. E vou fazer uma sequência de muitas lives sobre isso. Então, depois você pode também olhar esse conteúdo, tá? Mas vamos supor que você tá aqui, você já conhece a constelação familiar clássica e você fez uma constelação. E depois você não fez mais constelação. Eu não vou falar que eu sou contra, porque eu acho que cada movimento, cada profissional, cada tipo de entrega dentro da constelação ou de qualquer outra abordagem, qualquer tipo de entrega que você se conecta é a certa para você naquele momento. Então eu não sou contra você fazer apenas uma constelação, não sou contra você fazer uma terapia tradicional que você fica anos no consultório, não sou contra nada disso.
Mas eu sou a favor do desenvolvimento do teu movimento cognitivo, comportamental e ao mesmo tempo psicológico mais profundo, filosófico mais profundo, para que você possa implementar isso na tua vida todos os dias, para que você possa colocar em prática todos os dias. E para mim, eu que sou uma pessoa que faço constelação como cliente, que me desenvolvo há muitos anos, faz 11 anos que eu sou cliente de constelação, fora que eu sou psicóloga desde 2002, fora que eu fiz vários outros cursos em vários momentos da minha jornada. Então tem aí uns 20 e pouquinhos anos já que eu tô nessa jornada, né, de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento psicológico, comportamental e tudo mais. E mesmo assim tem momentos que eu entro em travas, que eu entro em bloqueios, que eu percebo que eu mesma criei alguma coisa que está me impedindo de seguir adiante, que está me impedindo de impulsionar o meu desenvolvimento financeiro. E por que isso acontece? Então, por conta dessas causas que eu vou falar aqui para você e que eu gostaria que você anotasse, tá? Somos 50% pai, 50% mãe. Portanto, você tá aqui, você é 50% teus pais. Consequentemente, você é 25% dos teus avós, 12,5% das bisavós, 6,025% seus tataravós, e assim essa árvore genealógica poderia se estender por 7, 10 gerações, o que mais é possível. Todos estamos vinculados à nossa família de origem por algo que a epigenética, eu peguei até alguns livros âncora aqui, ó. A epigenética, que é uma ciência nova que estuda a ligação da memória celular com os nossos comportamentos, com os nossos resultados, com o que a gente vive na vida. Então, todos nós somos 50% nossos pais e temos memória celular. Então, o que é memória celular? São as informações que a gente herdou celularmente, geneticamente, mas também espiritualmente da nossa família. Espiritualmente não tem nada a ver com religião. Vou falar de novo. Espiritualmente não tem nada a ver com religião. Espiritualmente significa que existe um campo de informações, que inclusive eu também estou com esse livro chamado O Campo, que eu comprei para aprofundar os estudos a respeito da ciência por trás dessa questão do campo, porque é muito interessante como nós estamos ligados a informações que estão lá no comportamento dos nossos ancestrais. Então, se você pegar, normalmente eu gosto de fazer um exercício assim. Bom, quem são as pessoas da minha família que faliram? Quem são as pessoas da minha família que não trabalharam e que ficaram dependendo de alguém sustentar? Quem são as pessoas da minha família que tiveram questões psiquiátricas e a pessoa, por alguma razão, ficou incapaz de trabalhar e fazer dinheiro? Quem são as pessoas da minha família que tiveram algum impedimento, de repente até se aposentaram por invalidez? Quem são as pessoas? Isso aqui é uma tempestade de ideias que a gente pode fazer com frequência, principalmente quando a gente está se percebendo com algum bloqueio financeiro, a gente fazer esse levantamento de informações. Eu faço isso com frequência. Quem são as mulheres da minha família foram como? Esses dias eu ganhei um presente, eu vou falando por partes, tá, gente? Eu falei então da memória celular e eu tô explicando a respeito da memória celular e do campo de informações, que é essa pedagogia sistêmica ou esse inconsciente coletivo que vem lá da nossa família de origem, dos nossos ancestrais. Então são duas questões aqui sistêmicas que impedem a gente de enriquecer e de fazer mais dinheiro e de ser quem a gente nasceu para ser, tá? Esses dias eu tava fazendo minhas meditações mesmo sobre o que tá por trás do meu relacionamento com o dinheiro, quais são as questões familiares que eu ainda não observei e que podem estar de alguma forma influenciando o meu relacionamento com a minha prosperidade, com o meu sucesso, com os meus negócios. E eu ganhei de presente, eu falo, minha tia do nada, uma tia minha que é a tia mais rica financeiramente falando da família, a gente estava trocando uma ideia, ela demora para responder o WhatsApp e de repente do nada, uma conversa de, sei lá, 2 meses atrás, ela responde assim para mim: ah, nós compramos um terreno, nós estamos construindo a nossa empresa nova aqui, assim, assim, assado, tal. Ela mora nos Estados Unidos e aí ela diz assim para mim, mas eu não sou uma boa mulher de negócios. Eu nunca fui boa com os negócios. Ali me veio eu falei, caraca, uau, que presente, tia, que você me deu. Porque daí eu comecei a pensar, como foram as mulheres da minha família?
veio para mim muito mais facilmente as mulheres da família da minha mãe, que são as que eu conheço mais. E também veio um pouco das mulheres da família do meu pai, mas muito pouco, porque eu conheço muito pouco as mulheres da família do meu pai. Mas olha que interessante, quando eu comecei a pensar como são as mulheres da família da minha mãe, são todas mulheres guerreiras, olha essa palavra. São mulheres que fizeram a diferença, são mulheres que fizeram dinheiro, né? Eu tenho algumas tias que até hoje elas estão vivas e elas são muito bem-sucedidas financeiramente falando. Mas o que essa fala da minha tia trouxe para mim de presente? Eu nunca fui boa com os negócios. Eu falei, uau! As mulheres da minha família que ganharam muito dinheiro, que fizeram muito dinheiro, que tiveram sucesso financeiro, elas trabalharam com, ou foram funcionárias públicas, ou foram funcionárias de instituições que elas ganhavam muito dinheiro, se aposentaram muito bem, como a gente fala, mas não empreenderam. Ou as que empreenderam tiveram um custo muito alto de vida, de relacionamento de casal, para poder ser quem elas são. E aí ali eu fiquei pensando, falei, olha gente, que pistas interessantíssimas aqui para mim, porque uma pista é, as mulheres que fizeram mais dinheiro, elas têm trabalhos estáveis, elas não correram risco, elas fizeram dinheiro, elas guardaram dinheiro, elas investiram em imóvel, elas investiram em algumas coisas no decorrer da vida, mas elas não foram assim, vou abrir uma empresa, vou desenvolver um produto, vou correr um risco no mercado, vou desenvolver estratégias, fazer negócios. Falei, uau, que demais! Aí o que eu fiz? Eu falei, então eu escolho ser a mulher que, além de enriquecer financeiramente falando, eu vou falando isso, meu corpo se expande e vibra tudo, eu tô todinha arrepiada, meu corpo tá com ondas de arrepio. Eu tomei uma decisão a partir dessa informação, a partir dessa reflexão. A minha decisão foi, eu vou ser uma mulher de negócios, uma mulher que vai saber fazer negócio, eu vou romper esse padrão de a mulher que empreendeu não sabe fazer negócios, que depende de alguém que vai fazer negócios, ou que vai lá e faz só o técnico operacional, que é como eu estava um tempo atrás, apenas fazendo técnico operacional. Faz algum tempo agora, não muito tempo, que eu escolhi ser uma mulher de negócios, e aí eu recebi essa informação, isso se reforçou ainda mais, e aí eu falei, opa, então eu escolho ser a mulher que vai ser uma referência em negócios na família. Olha que legal que fica isso, porque ao invés de eu falar assim, nossa, as mulheres da minha família, elas isso, elas aquilo, poxa vida, né? Ai, minha mãe e meu pai, aquelas lamentações, aquelas coisas todas que a gente faz, meu Deus, se meu pai e minha mãe tivessem guardado dinheiro, se meu pai e minha mãe tivessem feito isso, aquilo. Sabe aquelas histórias que a gente fica contando para nós mesmos, que não tem nada a ver com a verdade, que só estão fazendo a gente olhar para trás, só estão fazendo a gente olhar para a escassez? Então, parei de contar essas historinhas. Eu falei, ok, como eu posso ser a diferença aqui? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias e ela é uma pergunta constelacional. Ou seja, ela tem a ver com o pensamento da constelação. Quando eu olho para minha origem e eu lembro, pô, um monte de gente aqui faliu, um monte de gente aqui teve que sair da sua pátria de origem, foram para o movimento de sobrevivência. Gente, a maioria de nós está sobrevivendo. Se eu colocar aqui no campo vida, fluxo, impulso de vida, abundância e colocar sobrevivência, 90% de vocês vão olhar para sobrevivência. O que é sobrevivência? Pagar conta, trabalhar para pagar conta, trabalhar para sobreviver. Mês que vem depois a gente vê. Ou então trabalhar com mínimo. Então eu ganho salário e o salário, entendeu? Meu salário. Aí tem aquelas expressões, falta mês no final do salário. A maioria de nós estamos nesse movimento. Mas como que a gente honra a vida? Como que a gente honra o sacrifício que os nossos antepassados fizeram de largar a pátria, de largar amores, de largarem profissão, de largarem empresas, de largarem negócios para poder sobreviver, porque eles tinham que sobreviver. O que foi o movimento de sobreviver deles? Sair da pátria porque estava tendo guerra. Eles tiveram que fugir, eles tiveram que dar um jeito, senão eles iam morrer. Então, ao preço, ao custo, ao sacrifício que eles tiveram de trazer a vida para frente, de levar a vida adiante, que eu sei que deu certo porque eu tô aqui. Então, vários casais ali de trás dessa árvore genealógica da nossa ancestralidade foram passando a vida adiante, foram passando a vida adiante, foram passando a vida adiante, e a vida chegou para nós a um preço muito alto. Então, a escassez, a pobreza, a vida medíocre, a vida mediana, a vida buscando segurança, ela não é a vida que honra os nossos antepassados. No meu caso, eu recebi essa informação foi muito preciosa para mim.
Paula, eu não sou uma mulher de negócio, eu nunca fui uma mulher de negócios, disse a minha tia. Nesse momento eu falei, então, por honra a essas mulheres, dando um passo a mais, colocando um pouco mais de cor no banquete da minha vida, do meu sobrenome, da minha família, eu dou um passo a mais, eu escolho ser uma mulher que vai, sim, enriquecer financeiramente falando, mas também ser uma mulher de negócios, que faz negócios, que tem uma empresa bem-sucedida e que não simplesmente é uma técnica, que também poderia ser maravilhoso, não tem problema nenhum, mas esse foi o movimento que a informação sistêmica que eu recebi, conforme eu estava me percebendo, me olhando, me constelando, chegou para mim como uma nova possibilidade. Faz sentido isso para vocês? E além disso, eu recebi a informação, quando eu meditei um pouquinho mais, quando eu estava ali fazendo o meu processo, eu percebi que na minha família, a pedagogia sistêmica, então escreve aí, ó, nós colocamos, você é 50% teu pai e tua mãe, e isso é uma informação importante. Por quê? 50% pai e mãe e todo o restante da família de origem, isso impacta em você através da memória celular. Então, memória celular é um motivo pelo qual você não enriquece. E depois a gente volta nesses aspectos. Nós temos o campo, as crenças da vida, que as pessoas aprenderam a falar sobre dinheiro. Dinheiro não é isso, dinheiro é aquilo, dinheiro é ruim, dinheiro isso, nananana, que também é uma informação que nós estamos chamando aqui de inconsciente coletivo. Informações cognitivas, comportamentais, que estão dentro do nosso inconsciente, às vezes do nosso consciente, que estão ali movimentando o nosso relacionamento com o dinheiro. São base para o nosso relacionamento com o dinheiro, tá? E nós temos também essa pedagogia sistêmica, que nada mais é do que os comportamentos e resultados mais conhecidos da nossa família se tornam um caminho acessível, um caminho mais fácil para a gente repetir. Então, se a maior parte das mulheres da sua família fez dinheiro, mas com muito esforço, é muito provável que você também vai fazer dinheiro com muito esforço. Se as mulheres da tua família tiveram que escolher entre dinheiro e amor, é muito possível, é muito provável que você vai ter que escolher entre dinheiro e amor. Se as mulheres da sua família tiveram que escolher entre dinheiro e saúde, é muito possível que você tenha que escolher entre dinheiro e saúde. Se as mulheres da sua família foram donas de casa, cuidaram dos filhos, é muito possível que você tenha uma tendência a querer parar de trabalhar para poder cuidar dos teus filhos. Ou que você não queira ter filhos para não correr esse risco. Então percebe o que eu estou querendo dizer aqui? O que a constelação familiar é? A constelação familiar é isso que a gente está fazendo. A constelação familiar faz com que a gente olhe além do aparente, que a gente olhe abaixo da superfície. E que a gente vá trazendo à nossa consciência informações que vão fazer com que a gente perceba que nós estamos repetindo padrões, que nós estamos pegando crenças, comportamentos e sentimentos que não são nossos, como se fossem nossos, e isso está norteando o nosso relacionamento com a vida, com o nosso sucesso, com a nossa prosperidade. E vai fazer nos perceber em que lugar nós estamos em relação aos nossos pais, à nossa família de origem. Porque se você estiver fora do seu lugar, e aí as leis que eu estou falando nas outras livezinhas, mas vou repetir brevemente aqui para você, a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio, né? Se eu estou fora do meu lugar, se eu estou excluindo algo, ou se eu estou em desequilíbrio no meu dar e receber, nas minhas trocas adultas, nos meus relacionamentos, eu vou certamente pagar um preço para isso. Por isso, eu vou pagar um preço por isso. E o preço é, escreve aí, compensação. Então, as compensações das desordens, as compensações por você estar fora do seu lugar, as compensações por você estar em desequilíbrio nas suas trocas, as compensações por você não estar respeitando a sua história de origem, seus pais, o destino maior que fez você chegar até aqui, as compensações, elas vão ser o sintoma. Compensação é uma compensação mesmo. Então, por exemplo, eu dei muita coisa aqui pra você, você vai querer compensar, você vai querer me devolver. Quando a gente faz yoga, eu tô aqui fazendo uma postura, colocando o meu corpinho pra direita. Daqui a pouco eu preciso compensar e colocar o meu corpinho pra esquerda, senão eu fico torta. Então, a compensação, ela é um movimento inconsciente que a gente faz o tempo todo e que muitas vezes está compensando coisas, inclusive, da nossa família, não só coisas nossas. Existem estudos, e inclusive eu vejo muito isso nos atendimentos individuais, nos grupos e tudo mais,
Mas existem estudos dentro do movimento da observação fenomenológica, das conexões epigenéticas. O que é epigenética? Relembrando, para você que chegou aqui agora, epigenética é a nossa relação celular, de memória celular com a nossa família de origem. Tá? E existem estudos falando sobre o campo morfogenético, das informações que já estão aqui prontas e que a gente fica pegando elas. Existem vários estudos que mostram que nós temos essa tendência, então, a simplesmente se comportar na vida sem nem imaginar que a gente está compensando alguma coisa nossa ou mesmo da nossa família. E existem situações como, por exemplo, vou falar uma constelação que eu, Paula, fiz como cliente em 2017, se eu não me engano. Eu estava com um problema financeiro e aí foi muito louco essa história, porque eu estava já morando sozinha. Eu tive uma história, que depois eu posso contar mais pra vocês, mas em 2013 eu fali mesmo, sim, financeiramente falando. Eu fiquei muito endividada, já não tinha mais como ter crédito. Aí eu me separei de um relacionamento de casal. Aí fui morar de favor com meu tio, que é um irmão do meu pai lá em Florianópolis. Aí minha mãe e meu pai me ajudando com o básico, porque eu não tinha dinheiro pra comprar, pra botar combustível, assim. Na época eu trabalhava com algo que fazia muito pouco dinheiro, né? Nem imaginava as questões sistêmicas que estavam por trás, como eu estava criança na vida, o quanto eu estava querendo punir os meus pais por algo que eu achava que eles tinham que ter me dado e não tinham me dado, o quanto eu estava como mediadora da relação de casal deles, que inclusive eu vou falar daqui a pouco, que isso também é uma razão pela qual você não enriquece, pela qual você trava a sua prosperidade. Eu estava como salvadora ali de alguma dor que eu nem sabia qual era. E eu não sabia, então, essas causas sistêmicas. Eu estava começando a ser cliente de constelação, né? E aí, quando eu fali, aí aconteceu tudo isso em 2014. Eu fui morar de favor com meu tio, meus pais me ajudando financeiramente falando. Minha mãe falou assim, olha, você quer voltar, então, para psicologia? Você quer trabalhar como desenvolvedora pessoal? Então, vai lá, a gente vai te apoiar. E aí, falei, beleza, então vamos lá. Só que eu não conseguia fazer dinheiro, era uma coisa louca. Enfim, mas o mais importante é que daí, depois de um tempo, eu fui fazer uma constelação. E a constelação, aí eu já estava morando sozinha, já estava dando uns passos adiante, eu estava fazendo uma especialização em constelação familiar. E aí, num dos módulos, que era o módulo de prosperidade financeira, eu pedi para constelar. Por que que eu ainda estava tão presa financeiramente falando e por que que toda hora eu fazia dívida e não conseguia pagar a dívida. E vocês não vão acreditar o que aconteceu. Nessa constelação, que eu não vou abrir todos os aspectos, eu vou falar só da parte aparente dela, né? Até porque a gente não fala sobre a nossa constelação, tá, gente? Fica a dica aí, a gente não invade esse espaço do campo. A gente fala das informações básicas que talvez possam ser compartilhadas. Mesmo assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não ir num lugar ali de desrespeito com as nossas questões, tá? Mas o que aconteceu ali? Eu estava ligada a um aborto da minha avó. A questão financeira estava ligada a um aborto da minha avó. Então, tome nota aí. O que a Paula está querendo dizer com isso? Que graças a essas compensações inconscientes que a gente faz, essa ligação da memória celular que a gente tem em relação à nossa família de origem e tudo mais, existem coisas que nós estamos vivendo na nossa vida que são resultados que eles estão, você não tem nem ideia que eles estão ligados a alguém que foi excluído lá atrás. Alguém que não foi visto, que não foi respeitado lá atrás. E gerações após gerações essas informações elas vão sendo passadas adiante. Então tinha alguém excluído ali, que era o primeiro marido da minha avó. Ele não estava sendo visto, ele não estava sendo respeitado. E quando a gente faz uma constelação, a gente consegue perceber isso. Muitas vezes você não tem essa informação, clara para você. E é por isso que eu desenvolvi algumas técnicas, como as meditações guiadas sistêmicas, terapêuticas, e também desenvolvi a forma de constelação que a gente olha, além do aparente, o tema. Porque tem momentos, eu falo assim, não adianta você ficar cavocando aqui, que você vai cavocar a vida inteira e não vai encontrar todas as questões que você está ligado. Entendeu? Tem constelação que a gente faz, principalmente constelação individual, que às vezes a gente chega nessa pessoa mesmo. Igual uma vez eu estava constelando uma cliente que nós chegamos, que ela tinha uma questão com o tataravô por parte do pai, do vô do pai, e nós tivemos um movimento, a gente percebeu juntas que a questão dela de relacionamento de casal estava ligada à avó materna. Tem momentos que a gente consegue nomear a pessoa, a gente consegue nomear qual aborto da família você está ligado. Igual foi o caso meu ali, estava ligada a um aborto da minha avó.
E aí quando a gente olhou para isso, quando olhei para esse bebê que não tinha nascido, quando olhei para esse homem que foi o primeiro marido da minha avó, até me dá um quentinho no coração lembrar disso. E aí eu olhei para o meu avô e eu lembro, nossa, tô até me emocionando aqui, porque eu lembro que eu lembro que quando eu olhei para o meu avô, a pessoa que representava o meu avô na constelação, eu lembro que eu olhei para ele e falei, meu Deus, como ele é lindo! Meu Deus, como ele é radiante, como ele é glorioso! E meu avô foi muito excluído, foi muito pouco falado desse meu avô, né? E as exclusões, gente, elas levam a gente a querer buscar isso. É como se a gente estivesse falando assim, mas por que você não tá vendo isso? A nossa alma, a nossa criança interna, e seus filhos muitas vezes vão demonstrar isso para você. Se você estiver atento, você vai perceber. Eles estão denunciando o tempo todo que tem alguma coisa que não está sendo vista e respeitada, incluída no coração. Então, muitas coisas que a gente está vivendo ou não vivendo na nossa vida tem a ver com um monte de gente que não foi respeitada. Situações que não foram respeitadas lá da nossa família, que são os excluídos. Então, temos mais um pontinho aí para você saber por que que muitas vezes você se trava, por que que muitas vezes você não evolui no teu enriquecimento financeiro, porque existem fatos e pessoas excluídas na sua família e também na sua própria história. Muitas vezes a pessoa está excluindo algo da vida dela, muitas vezes a pessoa tá se sentindo tão culpada, tão arrependida por coisas que fez ou que não fez, que ela fica grudada nisso, ela tá tentando tirar uma parte dela, ela tá tentando tirar a sombra dela. Teve uma constelação que eu fiz uma vez em grupo, inclusive, que foi muito bonita, porque nessa constelação a gente estava olhando justamente para a prosperidade da cliente, e aí a cliente, eu acabei colocando o tema dela, e uma pessoa que representava o tema dela ficava assim na frente dela, e mostrava, e se mostrava, e tocava, e enchia o saco. Aí me veio um insight, assim, falei, gente, quem será que é essa pessoa? Será que é alguém da família? O que que é? E aí o insight que me veio é que essa pessoa que estava enchendo o saco, que estava cutucando, era a sombra da cliente. Era a parte escura da cliente. Era a parte humana que ela não estava querendo ver. E foi um trabalho para ela ver, porque ela não queria ver. Aí a pessoa ficava fazendo assim na frente dela e ela virava a cara e não queria olhar e tudo mais. Até que uma hora eu consigo colocar as duas, uma de frente com a outra. E aí então a representante da cliente olha para a sombra e fala, eu vejo você. E ela primeiro vibrava, eu vejo você. Tá, eu vejo você. Ah, eu vejo você. De repente ela fala, eu vejo você. E é muito louco que a hora que ela fala, que dá pra ver que chegou dentro dela mesmo, eu vejo você sombra. Eu vejo você minha parte escura. Eu vejo você humanidade que eu não tava querendo ver. Eu queria ser um Deus. Aí quando ela vê de verdade, o dinheiro se aproxima dela. É muito incrível. E isso são coisas que nós estamos sempre fazendo juntos aqui, nas sessões individuais, nas sessões em grupo. Nós vamos ter o Sou Rica, logo logo eu vou contar para vocês, tá? Que vai ser uma mentoria de enriquecimento sistêmico. Então tem bastante novidade, bastante movimento acontecendo aqui pra gente trabalhar juntos, tá? Mas eu vou falar também, então, agora, pra gente já ir caminhando pro final, uma das coisas que impedem, então, que tem tudo a ver com o que a gente pode constelar, é você no lugar de mediador da relação de casal dos teus pais, ou você no lugar de salvador do teu pai, da tua mãe ou de algum ancestral. São duas coisas diferentes, mas complementares. Todos nós temos uma criança machucada dentro de nós. Isso tá claro para vocês? Todos nós temos uma criança machucada dentro de nós. E o que significa isso? Lá desde pequenininho, graças a várias dores que a gente teve lá, desde a barriga da nossa mãe, de quando a gente nasceu e saiu da barriga da mãe, de quando a gente aprendeu a falar, ouvir, entender as coisas, depois no começo da nossa adolescência e tudo mais, todo mundo, todos nós temos traumas, temos marcas dessas épocas na nossa vida que estão ali reverberando também, elas também fazem parte da nossa forma, do nosso filtro mental de referência e fazem com que a gente olhe com bons olhos ou com olhos pesados, emaranhados e traumatizados em relação às coisas. Todos nós temos uma necessidade de importância pessoal, todos nós queremos ser vistos, todos nós queremos ser lembrados, todos nós queremos ser... nós queremos ser percebidos, sabe? A gente quer ser amado. E muitas vezes a gente quer ser amado pelos nossos pais. A gente acha que os nossos pais não nos amam de verdade. Quem aqui tem essa questão? Fala assim, Paulo, eu acho que minha mãe não me ama. Eu acho que meu pai não me ama. E nós temos histórias muito difíceis com os nossos pais. E um dia a gente vai fazer uma
uma live só de maldade sistêmica e vingança sistêmica. Mas muitas vezes a gente fracassa, financeiramente falando, para punir os nossos pais, como se a gente estivesse dando de dedo na cara dos nossos pais e falando assim: por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês não fizeram isso comigo? Por que meu pai foi embora? Por que minha mãe foi embora? Por que... E a gente tá dando de dedo na cara dos nossos pais. Aí a gente fracassa financeiramente falando para poder dizer assim: tá vendo que merda vocês fizeram comigo, com a minha vida? Então agora vocês vão ter que pagar o preço de me olhar fracassando, tendo problema de saúde dependendo de vocês, entendeu? Vocês tendo que olhar eu ali com depressão, sendo disfuncional na vida, não conseguindo fazer nada da minha vida. E eu tenho pessoas que inclusive estão chegando para mim com esse movimento. O movimento de uma depressão profunda, com muitos gastos financeiros que os pais têm que bancar, e pessoas com 40 anos, com 50 anos, com 30 e poucos anos. E elas estão começando a se dar conta de que esse fracasso que faz com que elas sejam dependentes, literalmente dependentes dos seus pais, dependentes financeiramente falando e dependentes às vezes de apoio físico para poder se manter íntegra fisicamente falando, e elas estão se dando conta, essas pessoas, de que elas estão fazendo o movimento de punir os pais. Vocês vão ter que ver que merda vocês fizeram comigo. Existe esse movimento, então, de fracassar para punir os pais, que significa esse salvador, tá tentando mediar algo ali. A maioria das vezes, essa pessoa que está vivendo esse movimento, que ela está tentando inconscientemente, óbvio, punir os pais através do fracasso, ela está tentando salvar a relação de casal desses pais. Muitos filhos adoecem, você que tem filhos, talvez você veja isso. Tem momentos que os nossos filhos adoecem a ponto de vir deitar na mesma cama que a gente, né? Aí você fala: coitadinho, meu filho tá doente, precisa ficar aqui para eu poder vê-lo à noite. E muitas vezes é um movimento de essa mulher não quer transar mais com esse marido tá indisponível para essa mulher, esse casamento está com problemas, mas esse homem e essa mulher ainda não dão conta de olhar, e esse filho vai ficar ali no meio, mediador da relação de casal dos pais. Paula, mas eu já tô com 44 anos, já tô com 50 anos, já tô com 30 e poucos anos, e eu não tô mais lá dormindo na mesma cama que os meus pais, mas a sua alma está. E isso a gente vê na constelação. Quando a gente faz uma constelação e a gente pergunta: onde está o seu coração? Para onde está olhando a sua alma de verdade? Esses dias eu fiz uma constelação que foi muito legal. A cliente, ela tinha uma questão que a avó materna, se eu não me engano, avó materna, avó paterna, não sei, a avó tinha traído o vô, então existia esse movimento das mulheres da família traírem. Aí esse foi um movimento, inclusive, de relação de casal, mas está tudo ligado, porque poderia ser uma relação de dinheiro da mesma forma, porque o movimento da constelação e o fundamento da constelação, ele é para todos os temas da tua vida, mas é que hoje nós estamos falando mais de dinheiro, tá? Mas então, a avó, ela estava ali, e aí ela coloca com os bonequinhos, né? A gente faz a constelação individual com os bonequinhos. Ela colocou, até vou representar aqui brevemente, ela colocou a adulta dela e a criança dela olhando para a avó. Ela colocou a primeira esposa do pai e a mãe dela do lado dessa dinâmica. A primeira esposa do pai também tinha traído o pai. E a mãe não tinha traído o pai, mas a mãe era filha da mulher que tinha traído o avô. Então existia essa marca. Então olha que louco, né? Inclusive essa mulher que era a mãe dela atraiu um homem que tinha trauma com traição. Entende? Então por mais que eles se dessem bem e ela nunca tivesse traído ele nunca ia confiar 100% nela. E ela já tinha essa história na família dela. Então isso que a gente observa nos movimentos sistêmicos. A gente vai atraindo as pessoas e as situações que vão fazer com que a gente continue repetindo essa pedagogia sistêmica. E aí o que aconteceu? A cliente foi colocando todos os homens da família aqui atrás. Ela colocou o pai, o vô traído, o tema dela, que era no caso relacionamento de casal, mas poderia ser dinheiro. Ela colocou o padrão que ela estava repetindo, tudo aqui, ó, tá vendo? Tudo aqui. E eu não lembro o que mais, tinha mais uma peça aqui no final que eu não lembro qual era. Aí eu pedi para ela colocar o futuro dela. E sabe onde que ela colocou o futuro dela? Bem aqui. Olha bem para essa imagem. Aqui tá o pai, aqui tá a mãe. E aqui tava o futuro dela. Isso aqui foi uma representação clássica da cliente mediando a relação de casal dos pais. Uma cliente de 30 anos de idade, mais ou menos,
que continuava, ela deixou o futuro dela, que não, deixa quieto. Eu não preciso ter um futuro, deixa que eu fico aqui, porque senão meu pai e minha mãe podem separar. Senão minha mãe pode morrer. Se eu for embora, minha mãe pode morrer. E ela estava morando na casa dos pais, sem frutos financeiros, ela ganhava super bem, tinha muito dinheiro, resolveu fazer uma outra coisa para poder depender dos pais. Ela foi fazer uma faculdade e tudo mais para poder ficar dependendo dos pais. Então essa postura inconsciente, essa postura dessa criança que acha que precisa salvar o casamento dos pais, que acha que precisa salvar o pai ou a mãe, que às vezes o pai é depressivo ou a mãe é depressiva, e essa criança fica ali como salvadora e como mediadora dessas relações. E mesmo conforme a gente vai adultecendo, a gente vai ficando mais velho na vida, mesmo assim a gente pode estar nesse lugar. E isso a constelação nos mostra. Então, gente, com tudo isso que eu falei, me conta assim, deu para captar a essência de como a constelação pode te ajudar a enriquecer? O que a constelação vai fazer diante disso tudo? A constelação vai fazer você voltar para o seu lugar, você perceber que você está fora do seu lugar e você voltar para o seu lugar. Você sair desse lugar da mediação aqui dos seus pais. Por exemplo, você conseguir olhar para o teu futuro. Aqui, ó. Você olhar para o teu futuro, para a tua família. Eu deixo vocês em paz. A constelação vai fazer isso. A constelação vai fazer você reconhecer as suas histórias de origem e as tuas próprias histórias. E ao invés de você achar que elas foram pesadas e você ficar lá só no peso daquilo, você vai conseguir, através da constelação, tomar recursos disso. Você vai conseguir se apropriar da força disso. Você vai conseguir colocar essa coragem de tudo que aconteceu, inclusive da força da sobrevivência da tua família e da tua própria força da sobrevivência, a serviço. Dentro da perspectiva da constelação, a gente ressignifica a sua história de modo que você passe a usar ela para servir a vida. E talvez até mesmo para ganhar dinheiro. Como é o meu caso, igual eu estava falando para vocês. Eu fali várias vezes, eu tive questões sempre tive questões importantes com dinheiro. Eu já era planejadora financeira, eu já era educadora financeira, psicóloga, coach, e mesmo assim eu me endividei. Aí eu fui buscar algo a mais, encontrei a constelação e percebi, entendi que existiam várias coisas da minha memória celular, da pedagogia sistêmica, fazendo um resumo, né? Da minha memória celular, dos comportamentos, sentimentos e resultados da minha família de origem que eu estava repetindo, que existiam crenças, que existia um piloto automático de crenças sobre dinheiro que eu nem imaginava que existia e que eu estava também repetindo. E que mais? E que também existia essa minha criança machucada que estava ali, mediando a relação de casal dos meus pais, tentando salvar uma hora minha mãe, tentando salvar uma hora meu pai e inconscientemente tentando salvar coisas da minha avó, da outra avó, do bisavô, do tataravô e etc, que conforme a gente vai se desenvolvendo sistemicamente, a gente vai limpando e liberando, limpando e liberando. Existem sim, como eu falei para vocês, alguns mecanismos, algumas técnicas que eu faço nas vivências. Inclusive, gente, quem não fez as vivências, eu deixei agora o quarteto mágico de vivências, lindo, lindo, lindo. Ao invés de você pagar R$400, vai pagar R$297 para ter acesso às 4 vivências que eu fiz. Foi a vivência de mãe, a vivência de pai, a vivência de relacionamentos e a vivência de dinheiro. Foi muito top, muito top. É uma, como é que eu posso dizer? É uma super terapia que você vai fazer. O link tá na bio depois para quem desejar, tá? E inclusive esse aqui também, quem não tem o baralhinho das cartinhas sistêmicas, também é da minha autoria. Isso aqui é super legal para você se manter em consciência, sabe? Com mais consciência no seu dia a dia. Muitas vezes eu uso esse baralhinho, igual eu falei para vocês no começo do nosso encontro. Eu tava lá, poxa, meu avô, esses tempos atrás, eu fiquei com muito medo de falir. Não sei se eu contei isso, eu não contei hoje isso pra vocês, né? Começou a me dar um tilt, uma dor, um medo de falir, um medo de perder tudo, um medo de não dar conta. Aí eu falei, mas espera lá, o que é real disso? Isso é uma boa pergunta, inclusive, para se fazer, sabe? O que é real disso, gente? O que é real dessa história? Falei, peraí, minha empresa tá super bem, eu trabalho com um negócio super sustentável, no sentido de continuar crescendo. Hoje, se eu morrer, tem como ganhar dinheiro com a minha empresa, porque eu tenho muitas coisas gravadas, eu tenho toda uma estrutura de curso online, de tudo mais, não tem como dar errado mais, sabe assim? Quando você chega num ponto da tua vida que não tem mais como dar errado. Aí eu comecei a perguntar, o que é real disso? Aí eu fui entender que existiam 2 movimentos. Existia um trauma meu, porque eu fali lá atrás, porque eu tive esses movimentos de impacto financeiro na minha vida, e esse trauma, ele ainda estava atuando, e vai de vez em quando voltar e atuar, igual eu falei pra vocês no começo do exercício.
Hoje você pode estar olhando para a prosperidade, mais tarde você está olhando para a escassez, porque depende de várias coisas. Então, a gente precisa estar em tratamento contínuo, né? Mas enfim. Aí então eu comecei a perguntar o que é real disso? Bom, minha empresa está bem, as coisas estão acontecendo, não tem como eu não ganhar dinheiro, não tem como eu não fazer dinheiro, não existe mais isso, né? Existem alguns ajustes, sim, de projetos, de estratégias que eu preciso implementar que eu não estou implementando. Então, ok, vou implementar estratégias novas para movimentar mais dinheiro, para movimentar mais resultados na minha empresa, para que eu possa, então, ficar mais tranquila financeiramente falando. Então, ok, ganhei um presente aqui. Mas eu falei, mas tem algo a mais aqui. O que será que está por trás desse medo de falir? Aí eu coloquei as cartinhas. Tô falando isso por causa das cartinhas, porque as cartinhas ajudam muito. Inclusive, nós vamos começar a liberar para vocês também a formação de autoconstelação com as cartinhas. Mas depois eu falo sobre isso, tá? Outro dia. Mas o que foi legal? Eu peguei algumas cartinhas, me deu vontade, eu peguei lá umas 4, 5 cartinhas. E as frases que vieram nas cartinhas me fizeram lembrar do meu avô e do meu bisavô. Olha isso, o pai da minha mãe e o pai da minha avó materna. E aí, quando veio eles na minha cabeça, eu falei, olha, eu tô vivendo o medo deles. Eles se frustraram porque eles faliram. Eles ganharam muito dinheiro, eles foram muito bem-sucedidos, mas no final da vida, eles perderam tudo. E eu tava com medo de ter o mesmo destino que eles. E aí, então, eu fiz uma autoconstelação. Naquele momento, com muito respeito, peguei mais algumas cartinhas. Querido avô, esse destino é teu, eu não preciso repetir esse destino. Querido bisavô, esse destino é teu, eu não preciso repetir esse destino. São detalhes, sabe, importantes, profundos, que daí eu me dei conta, para lá, por que eu tô de alguma forma querendo cuidar desse destino deles? Por que de alguma forma eu tô ligada através da memória celular a esse padrão? Eu não preciso repetir esse padrão. Na verdade, gente, a gente não precisa repetir esse padrão. E o que eu mais gosto, que eu mais tenho de contribuição da constelação familiar e da filosofia sistêmica por trás da constelação familiar, é justamente isso, essa consciência de que a gente não precisa repetir mais o destino. Que, na verdade, a gente honra a vida fazendo diferente. Escreve isso aí, ó. Eu honro a vida fazendo diferente. É meu dever fazer diferente. É meu dever ser melhor do que os meus pais. É meu dever ser melhor que as minhas tias. É meu dever ser melhor, porque senão eu não tô evoluindo a espécie. Senão eu não tô evoluindo o meu sobrenome. Então, escreve aí, você nasceu para prosperar. Você nasceu para enriquecer financeiramente falando. Nós somos seres abundantes, ricos. Sou rica. Nossa alma é rica, nosso ser é rico, nossa natureza é de riqueza e abundância. Se a gente não está se apropriando disso, é porque está emaranhado com algum desses itens que eu falei nessa live. E que se você chegou agora, você pode assistir a gravação e depois tomar nota aí das questões que você for observando para saber se de repente a constelação pode contribuir com você. Se você deseja fazer algo comigo, você pode entrar em contato, tá? Nós vamos deixar também o link na bio para você chegar e nós vamos direcionar você, eu e a minha equipe agora, nós vamos passar a direcionar você para aquilo que pode ser a melhor contribuição para você nesse momento. Através da sessão diagnóstico, no que nós vamos começar a fazer a partir dessa semana também. Então tem bastante novidade acontecendo para que você possa usufruir desse trabalho comigo, você que se identifica comigo, e independente de você não se identificar comigo, tenho certeza que, de repente, para te facilitar algo, para fazer um tratamento, alguma coisa, né, você pode também usufruir desses conteúdos aqui. E lembrando mais uma vez, para você que inclusive tá chegando para mim e tá falando, ai, Paula, eu não tenho dinheiro para fazer algo com você, fala assim, ó, pode POC nisso tudo, isso é mentira. Não existe falta de dinheiro. E outra, depois eu vou fazer uma live só sobre juros e parcelamentos. Os juros e parcelamentos, eles são uma bênção na nossa vida, para que a gente possa atingir mais rápido resultados que a gente ia demorar muito mais tempo para atingir se a gente fosse esperar juntar o dinheiro. Se você não tem força para estar com o dinheiro à vista, melhor coisa, melhor presente que você se dá é fazer um parcelamento. Sabe por quê? Porque nesse momento você vai receber apoio e força para você fazer aquilo que você não está conseguindo fazer. E aí, e as outras coisas serão acrescentadas. Entendeu? As outras coisas serão acrescentadas, você vai abençoar esses juros. Eu abençoo todos os juros que eu já paguei na minha vida. E de vez em quando eu ainda faço algum parcelamento com juros. Sabe por quê? Porque eu tenho noção de que tem coisas que eu ia demorar 2 anos, 1 ano, para poder realizar se eu não metesse as caras ali. E outra coisa, muitas vezes são exatamente os boletos com juro que vão fazer a água bater na tua bunda. Se você não tem a água batendo na tua bunda por bem, faça ela bater na tua bunda criando um boleto que você tem que pagar. Muitas vezes a gente forja pai. Eu forjo a energia do pai que dá o chute na bunda, que me manda pro mundo, fazendo um boleto alto.
Porque daí, querida, vamos criar produto, vamos criar situação, vamos criar equipe, vamos criar o que mais é possível para eu poder realizar e resolver isso. Percebe? Então, quis finalizar com isso aqui para dar mais um tapinha na cara aí de quem ainda não tava entendendo a energia do dinheiro, tá bom? Gente, foi bom a gente estar aqui, vocês ficaram tão quietinhos hoje, acho que eu me empolguei aqui. Ó, 99, que lindo! Comecei 88 e terminando 99. Adoro. Foi bom a gente ter ficado aqui. Contribuição que eu sempre peço para vocês, todo mundo que assistiu essa live aqui ou que tá assistindo depois, a gravação não importa. Eu sempre peço para vocês que o pagamento que vocês fazem por essas lives é entrar, e agora eu vou deixar ela salva no meu feed. Você vai entrar agora lá e vai escrever algo. Um presente que você recebeu no dia de hoje, um insight que você teve que você não tinha percebido ainda, tá? Por quê? Porque dessa forma você faz com que outras pessoas conheçam esse trabalho também. Quanto mais comentários tem ali, mais o Instagram entrega para outras pessoas. Então posso contar com a Cris, com a Indira, posso contar com vocês que estiveram aqui comigo nessa live para vocês escreverem lá agora, porque valeu a pena a gente estar aqui juntos, tá bom? E claro, pode enviar para outras pessoas também. Vamos nessa. Beijos, bom final de semana.